Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 13, 16 ao 20. Disse Jesus: na verdade vos digo, o empregado não é maior que seu patrão, nem o enviado maior que aquele que o envia. Sabendo disso, sois felizes se o praticais. Não o digo de vós todos, eu conheço os que escolhi. Mas é preciso que se cumpra o que diz a Escritura: aquele que come meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já eu vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, quem acolhe aquele que eu enviar, a mim acolhe, e quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós temos algumas sentenças, algumas expressões de Jesus que nos dizem bastante. Jesus começa falando a respeito da dignidade e talvez até a questão dos sofrimentos e das dificuldades, das barreiras que aquele que acolhe o seu nome e que testemunha o seu nome vai enfrentar. Então ele diz que o empregado não é maior que o patrão, nem o enviado maior do que aquele que o envia. E aí ele diz que nós seremos felizes se praticar a sua palavra, para dizer que ele sendo Deus, ele sendo Filho de Deus, ele se encarnando, ele se tornando um de nós, estando em nosso meio, sofreu toda sorte de perseguição, de questionamento, não foi aceito e acabou se entregando, se deixando então sacrificar na cruz. Conosco não será diferente. É ilusão acharmos que ao professar a fé, ao irmos à igreja, ao, digamos assim, cumprir as nossas necessidades espirituais, vou colocar dessa forma, nós estaremos livres dos infortúnios, das dificuldades, das lutas, das provações. Não é assim que funciona. Jesus está dizendo que nós não estamos isentos disso, né? Então, outra coisa que Jesus fala: eu conheço os que escolhi. Ou seja, vamos pensar em Judas. Jesus sabe quem é Judas, sabe do seu coração, sabe das suas tendências, sabe das suas fraquezas. No entanto, ele conhece. E aí ele diz: é preciso que se cumpra a Escritura. Nesse sentido, ele sabe que vai ser traído, ele sabe que ele precisa passar pelo suplício, pelo martírio, pela entrega, pela paixão. Então, aí ele fala: aquele que come comigo, come o pão, levantou contra mim o calcanhar. É a ingratidão, é a traição de Judas, penso eu. Desejava-vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Ou seja, Jesus antecipa, antevê e fala: olha, eu sei tudo que vai acontecer. E eu estou dizendo algumas coisas para vocês agora, para que quando acontecer, vocês tenham uma confirmação ainda mais sólida de que eu sou, que eu venho de Deus, que eu sou filho de Deus, que eu sou um com Deus, que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. É isso que Jesus está falando para nós, né? E no final aí ele fala, dá uma outra sentença: na verdade vos digo, aquele que eu enviar, aquele que acolhe aquele que eu enviar, a mim acolhe, e quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou. Ou seja, acolhendo a Jesus, acolhendo ao seu evangelho, nós acolhemos a Deus, acolhemos a salvação, acolhemos a eternidade na nossa vida. E acolhendo também aqueles que Deus envia, os profetas, os sacerdotes, aqueles que anunciam a palavra, aqueles que são de fato missionários, que são de fato enviados de Deus, que são de fato pessoas que se colocam a serviço, que são instrumentos de Deus para nós no nosso tempo. Nós devemos acolher também. É claro que aí vem um outro aspecto, a questão dos critérios, e aí nós precisamos também conhecer, precisamos distinguir. Mas é muito importante então acolher. Se temos dúvida, né, precisamos ter também prudência, precisamos olhar com uma certa temperança, uma certa serenidade, algumas coisas, né, e alguns enviados aí para a gente saber. Mas temos que ter cuidado também para não rejeitar aquilo que é de Deus. Normalmente o que é de Deus, aquilo que vem de Deus, ele não vem só com promessas fáceis, com benesses para nós, mas ele vem também com a exigência do seguimento, com a exigência
aí da caminhada, do esforço que nós temos que fazer. Então eu creio que algumas expressões e algumas sentenças importantes para a nossa vida que Jesus nos dá nesse dia através desse trechinho do Evangelho. Que nós possamos acolher também essa palavra e buscar viver em Cristo, Cristo que é o Senhor, que é a vida, que é o caminho e a verdade. Um abraço, Deus abençoe você.